sobre o nosso recurso, o nosso primeiro recurso, a nossa primeira busca ser a oração. Ok. E hoje pela manhã o pastor Jefferson pregou aqui também sobre isso. Sobre oração, o poder da oração, a busca por Deus mudar destinos, decretos, situações difíceis. Por isso que eu estou falando que Deus foi direcionando, mudando a palavra que eu tinha no meu coração sobre perdoar. E aí eu fiquei, Senhor, quando Deus, eu tenho aprendido isso, numa semana, isso eu trago para vocês, leve isso para o teu coração. Quando dentro de uma semana, se nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Se você é um cristão, ele habita dentro de você. E dentro de uma semana, você começar a ver que, por várias vezes, um assunto está vindo até você, da parte de Deus. Bíblia, alguém com aquela mesma fala, vídeos realmente de Deus, pessoas, textos, significa que Deus está querendo falar com você sobre aquilo. Não despreze isso. E eu tentei entender isso. Ontem Deus falou sobre a oração, hoje novamente. Algumas canções estão chegando sobre isso para mim. Então, é como um pai que quer ensinar algo para um filho e fala, mas ele acha necessário falar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Eu creio que quando Deus insiste num assunto com a gente, é porque Ele quer falar realmente sobre aquilo. Por isso que eu falei, tá, ok, sobre perdão. Eu acho que Deus quer falar sobre oração. Acho não, quer falar. E aí, Ele queria também falar sobre perdão. Então, Deus não deixa pontas, né? Dúvidas. Falou sobre perdão. E Ele vai trazer para nós sobre oração. Ah, eu já sei sobre oração, sério? O pastor Adolfo sempre fala, você sempre fala, os dirigentes de louvor sempre falam, todo mundo só fala, eu sei que eu tenho que orar. Mas aí me dá uma preguiça, um sono, nanana. Queridos, eu vou falar sobre oração, mas não é nesse sentido de trazer cobranças. Eu vou falar no sentido que o pastor Mac falou para a gente hoje, que o Jefferson falou hoje. No sentido o seguinte, nós temos uma vida na qual nós procuramos demais esses recursos, principalmente os recursos humanos, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos soluções rápidas, respostas rápidas. Cada vez a ansiedade, o que é pronto, tem batido a porta da nossa vida, conseguido saber esperar. Eu já falei isso para vocês. Ninguém leva o carro para lavar, não lava devagar. Só não lava rápido. Todo mundo estoura pipoca no micro-ondas, que é mais rápido. Se bem que eu gosto de pipoca de panela. O sabor é mais gostoso. Mas enfim, as conversas do WhatsApp, se não bastasse pôr no 2 para ser mais rápido, hoje os vídeos você também consegue acelerar quando está muito chato. E nós estamos falando como as conversas, rápido, engolindo as palavras, tropeçando nas palavras. Não se tem mais conversas devagar, bate-papo gostoso, conversas profundas. Todo mundo conversando superficialmente, conversas bobas, vocabulário pobre. Ninguém mais está tendo paciência de ler a palavra, de ouvir Deus falar. Mas, o mundo está assim. E se a gente ficar muito devagar, passam por cima da gente? Na empresa, no trabalho, em outras situações? Ok. Mas nós temos transferido isso para a oração, para as respostas das orações e para Deus, achando que Deus também ficou moderno nisso. E que Ele é obrigado a nos dar respostas rápidas, imediatas, que o tempo que nós temos que ter com Ele tem que ser jogo rápido, porque eu tenho mais o que fazer. E que se eu estou passando por uma situação, eu vou fazer tudo o que eu puder.
ir atrás de todos os recursos que eu puder, de todas as pessoas que eu puder, e se nada der certo, então eu vou orar. Sendo que o primeiro lugar de um verdadeiro cristão é o seu relacionamento com Deus e a oração. Nós estamos invertendo tudo. Nós estamos nos esquecendo, nós estamos optando por estratégias, nós estamos optando por pessoas, nós estamos optando por situações, porque, gente, nós queremos, o ser humano tem necessidade de alguém de carne e osso que responda na hora, que dê uma opinião na hora, que fale na hora, que dê um telefonema na hora, que traga a resposta, nem que seja a errada, que geralmente é, que dê um conselho na hora, ao invés de esperarmos no Senhor. E aqui, ontem o pastor Mac falou com a gente sobre a vitória do rei Josafá. E ele comentou isso com a gente, isso falou muito forte no meu coração, que Deus não mudou, Ele ainda continua respondendo clamores e orações. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre o nosso Deus. E qual foi a vitória que o Senhor deu para o rei Josafá? Vocês vão se lembrar, ele era o rei de Judá, um rei temente a Deus. E no capítulo de 2 Crônicas 20, ele se depara com uma situação desesperadora. Uma grande multidão de inimiga se aproxima para atacá-lo. Ele e todo o povo, né? Mas a Bíblia fala que ele busca ao Senhor. Ele busca ao Senhor. Olha, Josafá tem medo. Quando ele sabe que aquela multidão está vindo contra ele para atacá-lo e atacar o povo do Senhor, a Bíblia fala que Josafá teve medo. Fala para quem está do teu lado, é normal a gente ter medo. Se alguém falar para você, nós somos cristãos, onde já se viu você sentir medo? É mentira. É normal a gente ter medo. Está vindo um exército para nos atacar, irmãos. Está vindo uma situação muito difícil que vai sobrevir sobre nós. Vai vir eu estou de boa, eu nem tenho medo. Mentira. Temos medo. É normal sentir medo. Mas no versículo diz, Josafá teve medo, mas pôs-se a buscar o Senhor. Normal ter medo, mas em seguida qual é o nosso posicionamento? A gente começa a ir atrás dos recursos humanos, de pessoas, de situações, se debater. A gente está assim, E aprendeu o Judá. Reuniu o povo para orar. Ele reconhece que não tem força para enfrentar aquele exército. Gente, ele reconhece, ele chama o povo, apregou um jejum e ele reconhece que ele não tem forças. Nós precisamos reconhecer que não é na nossa estratégia, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. E nós precisamos recorrer ao Senhor. Olha o que ele diz ao povo. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Ele diz ao Senhor. Porém, os nossos olhos estão em Ti. A pergunta para nós é, quando vem a situação, a gente sente medo, onde nós temos colocado o nosso olhar? E com quem a gente tem falado? Atrás do que a gente tem ido? Ele já recebe a resposta de Deus, e através de um profeta, Jaziel.
O Espírito do Senhor diz: pelejar. Ponde-vos de pé, estai parados e vede o livramento e a salvação do Senhor. Gente, e Deus deu estratégias. Quando eles foram para a peleja, foi o exército, na frente do exército, o pessoal do louvor, da adoração. E o Senhor pôs emboscadas entre os próprios inimigos. Eles brigaram, se perderam entre eles. Quando eles chegaram, eles já tinham sido derrotados. E eles ainda trouxeram os despojos, isto é, os bens que ainda sobraram deles, as riquezas para eles. Mas ele se apegou ao Senhor. Ele apregoou, ele fez um jejum com aquele povo. E ele colocou os olhos no Senhor. Hoje nós estamos atrás de tantas coisas. E ali ele estava falando conosco, com pastores. Lembra que eu estou contando para vocês? Ele pregou para nós pastores. Ele estava falando que para nós pastores isso é uma verdade, irmãos. Surgem tantas estratégias, tantos convites, tantos oferecimentos, sabe? Faz isso com a igreja, faz isso na igreja, faz não sei o que na igreja que vai dar certo, porque aí a igreja vai acontecer isso. E ele estava falando, o pastor Mac, para nós o seguinte, que nós pastores, na verdade, podemos ter muitos direcionamentos de Deus para a igreja, e tantas coisas que nós podemos fazer na igreja, para que a igreja cresça, mas que nós pastores, ele estava falando para nós, precisamos voltar para a essência de dobrar o nosso joelho no quarto, nos relacionarmos com Deus e buscarmos as direções que vêm de Deus, porque a igreja é do Senhor. Porque nós pastores muitas vezes começamos o quê? Ouvir ideias, ouvir estratégias, ouvir outros homens, ver coisas nos vídeos, e sermos direcionados por outros homens, ao invés de ouvirmos o nosso Senhor e o que Ele tem para a igreja. E nos relacionarmos com Ele. Agora eu pergunto para vocês, cada um aqui é pastor, pastora, sacerdote, sacerdotisa, líder da sua casa, da sua família, da sua vida. Eu não sou líder de nada. Se você não tem ninguém para liderar, você é líder da sua vida. Quem manda em você? Você. E a pergunta é, quem você está ouvindo? No dia bom, no dia mau? Quando vem uma afronta, você pode dizer: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, e é do Senhor que vem os direcionamentos para mim? Ou você tem seguido conselhos, pessoas, opiniões? E aí se nada der certo, talvez eu vá orar. Talvez eu vá ouvir o Senhor. Talvez eu vá ouvir a Sua palavra. Você tem jejuado, você tem se relacionado, você tem mortificado a carne. Queridos, eu cresci na igreja, hoje eu tenho 52 anos. Quantas pessoas vêm, vão e não vêm nunca mais, porque estão atrás de palavras. Estão atrás de pessoas que, lá eu tenho certeza que vai falar alguma coisa para mim que aí vai resolver minha vida. Sendo que tudo está aqui. Tudo está no Senhor. Quando nós dobramos os nossos joelhos, Ele vai falar com a gente. Eu não tenho dúvidas que Ele usa homens e mulheres de Deus, pessoas que podem sim trazer palavras para nós, mas quando nós nos relacionamos com Deus e buscamos a Sua presença, Ele usa as pessoas como Ele quer. Nós não precisamos correr atrás de nada. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, buscar o único, verdadeiro e suficiente Deus. A pergunta é, quando vem um exército, quando vem uma guerra, quando vem uma peleja, o que nós buscamos primeiro? Ele é o mesmo Deus de Josafá. Nós precisamos dizer: Senhor, eu estou com medo. Olha essa situação. Olha tudo isso. Eu vou entrar num período de oração, de jejum, mais de batalha. Eu estou inseguro sim. Porém,
Porém, os meus olhos estão em ti. É quando entra, queridos, aquele texto do Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Claro, a gente não está andando a cavalo por aí hoje, né? Alguns podem até andar de vez em quando ou ter cavalos, não é o meu caso. Mas o que ele estava querendo dizer aqui? Uns confiam no poder, sei lá, no dinheiro, na medicina, no governo, enfim, em tantas coisas. Mas tudo isso é errado? Não, tudo isso é bom, é certo, a gente precisa. Mas do segundo tópico da lista para baixo, o primeiro da nossa confiança é Deus. Porque se Ele não cuidar desses outros, nada dá certo. Senhor, eu faço menção do teu nome. O Senhor é o dono da minha vida. E é o Senhor quem vai preparar os médicos, os advogados e todas as outras áreas da minha vida. Eu faço menção do teu nome em primeiro lugar. Tu és o governo da minha vida. Tem gente, eu sei gente que está difícil tudo, toda a situação, um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Meu Deus, tem gente que se apega a isso. Que tal você desligar um pouco tudo isso? Tem gente que fica vidrada. E olhar para o Senhor e focar nas promessas e daquele que cuida de você. O guarda de Israel não dorme. Você viu? Não, não vi. Nossa, e agora? E agora, o meu Senhor permanece no trono e no controle. Você está com medo? A gente fica, né? Mas Ele está no controle. A gente fica, né? Porém os meus olhos continuam nele. Fita nele. Quando você olha para Ele, tudo em volta fica embaçado. E o exemplo que o Jefferson deu hoje, eu achei muito legal. Ele falou sobre Zelofeade. Nome esquisitinho, né? Mas é bíblico, tá, irmãos? Se alguém quiser pôr no seu filho, Zelofeade, fica à vontade. Olha, até combinou. Fica à vontade. Zelofeade. Ai, desculpa, irmãos. Eu ri sozinho. Cujas filhas desafiaram as normas sociais e reivindicaram os seus direitos de herança. Então é assim, ó, Zelofeade era um pai que tinha 5 filhas. Quem aqui tem filha? Que bênção, mas acho que gasta mais quem tem filha, né? Porque é brinquinho, ela assim, cheio de... Eu acho que gasta mais, não sei. Se bem que hoje em dia o filho pede um tênis, vale por tudo, picadinho que compra para as meninas, não sei. Enfim, ele tinha 5 filhas. Uns nomes bem diferentes. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Também fica à vontade para pôr os nomes. Eu colocaria Macla, eu achei bonito. Milca também, aquele chocolate. Enfim, eu achei interessante essa palavra que ele trouxe hoje. Por quê, queridos? Não podia, antigamente, ficar herança quando o pai morria para a filha mulher. As mulheres naquela época, eu sei o que elas... eu sei não, a gente sabe o que elas passavam. Né? Elas não tinham direito a nada. Quando o pai delas morreu, Zelofeade, elas ficaram sem direito. Elas iam perder toda a herança, porque não tinha filho homem. E aí o que elas fizeram? Foram as 5 diante de Moisés. Reivindicar. Moisés, olha, meu pai era dessa tribo, e tipo assim, não tem herdeiros, só temos nós 5. Mas nós queremos ter direito à herança, Moisés. Só que, gente, olha isso. A palavra do Senhor diz
que Moisés já não deu uma resposta imediata, que de repente a gente daria. Qual que é a resposta de hoje que o pessoal usa? Vocês que lutem. Moisés daria uma resposta moderna, tipo assim: vou ver se o Senhor pode lutar por vocês. A Bíblia diz que ele foi consultar ao Senhor. Por quê? Porque ainda não tinha Jesus. E olha que privilégio nós temos hoje, foi o que o Jefferson falou. Hoje nós não precisamos de Moisés. Moisés, vai lá falar com Deus. Hoje, Jesus já morreu. O véu do templo já foi rasgado. Então nós podemos falar diretamente. Quando temos uma questão, um decreto que foi lançado negativo contra nós. Quando alguém fala para você, não vai dar certo, você não tem direito, isso não vai acontecer na sua vida. Nós não precisamos chamar ninguém para falar, ora lá por mim. Nós podemos dobrar os nossos joelhos, clamarmos e o Senhor mudar essa situação. Falaram com Moisés e Moisés intercedeu diante de Deus. E eu achei lindo isso. Porque aí ele vem e muda totalmente a regra. E por causa dela, a partir daí, as filhas mulheres também começaram a poder receber herança. Eu queria só ler rapidamente com vocês, Números 27, de 1 a 11, mas eu acho que eu não vou ler inteiro por causa do horário, irmãos. Eu só vou ler esse trechinho. Deixa eu ver qual parte que está, peraí. Esse final que fala isso, porque cada um dos nomes delas tem um significado que eu achei muito bacana. Deixa eu ver se está... Versículo 5, 27, 5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. As filhas de Zelofeade falam retamente. Senhor lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Tem uma parte que fala, que o Senhor fala, elas estão certas. Eu não estou achando aqui. E fala, elas estão certas. Pode passar para elas. Se alguém achar, fala para mim, gente. Verso 7. 27, 7, é isso? É essa parte, é que na NVT, gente, por isso que eu gosto dessa tradução, acho mais facinho, tá? Números 27, 7, vamos lá. A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Mudou uma legislação toda por conta delas, que foram interceder perante Moisés, que intercedeu perante ao Senhor, e por conta disso mudou um decreto. E olha que interessante, irmãos, o significado, né, dos nomes delas. Eu achei muito lindo. Quando você vê o significado, fica mais bonito ainda, né? Macla, primeira filha, significa confiança. E hoje o Jefferson falou sobre isso. O Senhor confia em você, confia em mim. Mas a pergunta é, você confia em quem você é? Às vezes a gente confia mais nas pessoas, na capacidade das pessoas. E o Senhor está nos chamando hoje para nós confiarmos em quem nós somos, nele. E que nós somos filhos amados. E que Ele tem planos e propósitos para nós. Confie no Senhor, porque Ele também confia que você consegue. Macla, confiança. Noa, determinação. Coloque objetivos, coloque planos, coloque propósitos. Sonhos diante do Senhor, determine. Não é determinar no sentido de dar ordem para Deus.
ninguém manda em Deus, Ele manda. Mas coloque determinações, planos e propósitos, e Deus vai honrar sua vida. Ogla, lindo isso, não anda com os pés amarrados. Nós sabemos lá no Salmo 91 que diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Senhor é aquele que nos livra do laço do passarinheiro. Que é aquele que, o laço do passarinheiro nada mais é do que aquelas armadilhas, que o passarinho vem inocentemente pegar a comidinha, a ração, e o laço prende os pés. É uma armadilha. Mas no Salmo 91 fala que o Senhor nos livra. O nome dessa moça diz: Ogla, você não anda com os pés amarrados. Se você tem se sentido com pés amarrados, que parece que roda no mesmo lugar, não sai, não vai para lugar nenhum, não anda, não flui. Em nome de Jesus hoje, seja livre para viver os sonhos de Deus e os planos dele para a sua vida. Você não é alguém que anda com os pés amarrados. Milca tem autoridade. O Senhor deseja derramar autoridade sobre a sua vida. E Tirza, prazer, alegria. Então hoje nós podemos receber, com essa lição, confiança, determinação, não andar com pés amarrados, a autoridade e a alegria. Todas elas cresceram com um profundo conhecimento do Senhor. Mas se a gente, irmãos, espremer, a palavra de hoje é: Deus ainda responde orações. Deus não mudou. Às vezes a gente complica. 7 passos para receber pá. Por quê? Ajuda a gente, 7 passos. Você faz isso, faz aquilo, sabe, tipo receita? Se você fizer não sei o quê, você vai receber. Nós vamos complicando, sendo que o que o Senhor quer é relacionamento, é dependência dEle. É você falar com Ele, é você orar, é você quebrantar o seu coração, é você chamá-lo de Pai. É você, Senhor, é isso. Algo que eu quero passar para vocês, que eu tenho aprendido num livro, queridos, e que tem sido muito bom para mim, muito bom. Você precisa se conhecer. Por exemplo, eu tenho entendido, antes da gente orar, eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho entendido que eu sou uma pessoa mais matinal. Isso é, mais da manhã. Pois eu tenho um pique sobrenatural. Para fazer minhas coisas, para fazer as coisas em casa, para orar, para ler, para... O Jefferson de manhã já tem mais dificuldade. Para acordar, ele vem assim, os meninos até brincam, falam: você já acordou, pai? É mais ou menos tipo assim, parece que o corpo está na cozinha, a alma está lá na cama ainda. Porém, à noite é ao contrário. Quando já vai entardecendo para a noite, a gente vem para o culto e tal, mas depois, tipo esse horário, umas 9 horas, eu já vou, sabe quando você vai procurando o seu ninho? E o Jefferson, nossa, é mais noturno. Entre os filhos, mesma coisa. Esses dias, o Luca e o Joás andando pela casa de manhã, eu e o Jefferson. Aí o Joás falou assim: mãe, você percebeu que só nós dois estamos falando? E os dois assim, silêncio. Aí eu falei: a gente está até chato, A gente já falou uns 3, 4 assuntos diferentes. E os dois, ovelha muda. Aí eles olhavam para nós, tipo assim: mas que 2 chatice, falando na nossa orelha já cedo. E os dois, aquele silêncio, e a gente pensando o que deles? Mas que 2 mal-humorados, custava corresponder com os assuntos, falar com a gente. Só que assim, tipo, o Luca fez faculdade por 4 anos em Limeira.
chegava meia-noite com a van, aí ele chegava ligadão da faculdade, ainda ia fazer trabalho, estudar, ia dormir 1h30, 2 horas da manhã. Ele ficou totalmente noturno. Então, à noite ele tem super pique, e de manhã também. Ele vem com o Jefferson para a cozinha, com a alma na cama. Demora para a alma vir ainda para o corpo. Que horário que eu tenho que falar com Deus, ler a Bíblia, irmãos? À noite? Chegar em casa agora, eu vou ler. Olha aqui. Senhor Jesus, Senhor Genésio. Vou colocar Genésio no lugar de Jesus. Essa semana foi muito engraçado. Eu e o Jefferson, vamos fazer um propósito de orar 3 vezes ao dia, vamos. E colocamos os horários bem de manhãzinha, um horário à tarde e o horário à noite. De manhã, eu tô lá. Eu olhei o Jefferson orando meio... No horário depois do almoço, nós dois orando junto, beleza, foi legal. No horário da noite, ele orando lá no quarto, eu assim, amém, amém, amém. Ele olhou para mim e falei, Jefferson, continua orando porque eu não estou falando lé com cré. Eu não estou concentrando. O que é isso? Você se conhecer. Qual o melhor horário para você? No relógio de oração, eu caí da 1 a 1h15. Irmãos, que luta. Vou falar para vocês. Senhor Jesus, abençoa o Projeto Paz. Cada um que vem. Eu já até pus a Soraya de novo no Projeto Paz. Ela nem vem esse ano. A Soraya, não, Senhor, ela não vem. Mas abençoa onde quer que ela esteja. Meu Deus, que sonolenta está minha filha hoje. Ele entende, nos entende. Mas você precisa se conhecer. Eu estou lendo um livro, Andando com o Tanque Vazio. A gente vai andando. Não, eu dou conta, eu dou conta. Quem aqui já ficou com o carro parado sem gasolina? Porque, olha, a igreja inteira. Que às vezes acende o vermelhinho e você vai olhando e fala assim, não, ainda dá, ainda dá. Não, gente, ainda dá, ainda dá. Às vezes eu ligo para o Jefferson e falo, pô, tem tanto, você acha que ainda dá? Dá! Sempre ele fala que dá. Aí, começa, né? Não confia. Porque a gente sempre fala, não, eu vou... O que é isso? Nós são situações que drenam mais as nossas forças. E o que são situações que nos enche mais de força. Por exemplo, como pastores, aconselhar drena as suas forças, então vou dividir os aconselhamentos para não me enfraquecer tanto, porque isso eu sinto que drena as minhas forças. Receber oração, enfim, me deixa mais forte, eu tenho que me organizar. Você, fazer tal atividade durante a semana, me deixa mais cansado. Você tem que pegar o seu tempo e dividir um pouco mais. Tal atividade eu vou fazer melhor para me sentir mais fortalecido. Queridos, não adianta, a gente vai andando de tanque vazio, uma hora nós vamos parar. Isso se trata de ser humano, se trata de vida espiritual, se trata de relacionamentos. Somos nós que precisamos nos conhecer e começar a corrigir alguns pontos diante de Deus. Eu estou trazendo isso para vocês porque o Senhor tem me ensinado. O que tem drenado minhas forças e o que tem me abastecido. Uma coisa eu posso falar para vocês. Estar na presença de Deus abastece. Eu vou repetir, estar na presença de Deus, num relacionamento com Deus, abastece. Mas as situações nos drenam. E às vezes, a gente não tem estado na presença de Deus. Estamos, no vermelho. Como que a gente quer sobreviver espiritualmente? Não dá. Eu dou conta. Não vamos dar conta, queridos. Isso é fato. Nós precisamos nos abastecer de Deus.
com a gente hoje. Fale você com Deus. Tenha você as suas experiências com Deus. Fala, Deus, se revela a mim. Eu quero te conhecer, Pai. Imagina, irmãos, você andar uma vida toda, viver uma vida toda dentro da igreja e não conhecer a Deus. Mas eu creio que o Senhor vai se mostrar a cada um de nós, se nós o buscarmos verdadeiramente. Eu quero que você fique de pé e eu quero reafirmar. Se você não lembrar mais nada dessa mensagem, mais nada, nada. Eu só quero que você se lembre do seguinte: Deus está no mesmo lugar e Ele ainda responde orações. A partir de hoje ainda, ou de amanhã, como todo mundo diz, segundou, né? Quando surgir as situações, não recorra a nada. Não pega celular, não manda... Daniela, mas não dá lá na empresa. Não estou falando para você sair no reteté, sapatinho de fogo, começar ser mandado embora. Não. Fala, Senhor, eu sou teu filho, a tua filha, Pai. O Senhor ainda responde orações. E como Josafá, estou numa situação complicada aqui. Não precisa nem ficar falando, só pensa, só ora, fala. Porém, os meus olhos estão no Senhor. Escreve. Os meus olhos estão no Senhor, eu confio em Ti. Faz teus desafios, queridos. Comece a experimentar esse Deus. Comece a experimentar que Ele ainda responde orações. Tenha as tuas experiências e é o que eu vou orar pedindo agora. Para que aqueles que começarem a falar com Deus seriamente, comecem a experimentar manifestações do seu agir. Porque nós não queremos uma igreja que não conheça Deus verdadeiramente. As Marias me perdoem, mas qual a vantagem que a Maria leva se você não conhecer a Deus? O Deus do pastor Adolfo, o Deus da Daniela, o Deus de não sei quem, o Deus dos meus pais, dos meus avós, não, o seu Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Queira isso, peça isso. Põe a mão no teu coração e eu quero orar agora. E você ore também pedindo isso ao Senhor. Senhor, Tu és um Deus que ainda responde orações. Olha, essas moças foram até Moisés e através do pedido delas, do posicionamento, Moisés falou com Deus e Deus mudou um decreto. Elas puderam receber uma herança que era só para homens. Eu não sei que decreto foi dado para a tua vida. Eu não sei que situação foi dada, que diagnóstico, que notícia, que palavras. Mas eu sei que Deus responde orações. E Deus pode mudar situações quando você orar, quando você buscar, quando você crer, quando você confiar. Oriandalamas, ericandalamas. Oriandale, suricandalamas. Pai, nesse momento eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor. O Senhor é o Deus que ainda responde orações. Nunca deixou de responder e nunca vai deixar. Nós é que deixamos de buscar, de orar, de clamar, de confiar. Mas nós estamos aqui te pedindo perdão, Pai. Nos arrependendo e voltando para este lugar de dependência. E dizendo que nós precisamos do Senhor. Que o nosso primeiro recurso e único sempre seja a oração. Seja a confiança, seja pedir para o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Deus, e saber que o Senhor é aquele que vai responder, que vai em carros, outros em cavalos, outros em tantas outras coisas. Mas nós mencionamos agora o teu nome, o Senhor dos exércitos, aquele que peleja as nossas guerras, as nossas batalhas, aquele que luta por nós.
O Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis, que quando não sabemos orar, ora por nós. Pai, sonda cada coração agora. O Senhor conhece a luta, o Senhor conhece a dificuldade, o Senhor conhece a batalha. E vem, Senhor, sobre a tua igreja com respostas, com provisões, alcançando cada lar aqui representado, Deus. Eu creio que o Senhor está se movendo nesse momento no sobrenatural e realizando coisas impossíveis e aquilo que só o Senhor pode realizar, mudando destinos, mudando decretos, mudando situações impossíveis, respondendo orações, Deus, daquele que verdadeiramente está buscando com fé. Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, tua presença está aqui, não é pelo que nós pensamos, não é pelo que nós sentimos, não é pelas nossas Espírito Santo, é pelo nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Nós cremos que nós teremos testemunhos, quando nós nos posicionarmos diante da tua presença e diante do Senhor. Em nome de Jesus. E para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Queridos, e eu peço, em nome de Jesus, não é uma ordem, é um pedido, que você faça votos com o Senhor. Daniela, eu tenho medo de fazer e não cumprir. Mas às vezes com faça compromissos, se posicione, para você se disciplinar, sabe? Para você ter metas, coloque datas, isso é muito importante, faz bem para a gente. E também é muito importante a gente se comprometer, de leitura bíblica, de jejum, de oração. Não precisa ser lançado um jejum aqui, para que você jejue. Queridos, jejuar é mortificar a carne e também é ter saudades de estar com Ele. Então assim, leitura bíblica, eu acho tão difícil. Enfim, tem o Léo aqui que é o nosso professor da escola bíblica. Pergunte para ele como começar a ler. Por onde? Qual a melhor linguagem? Se você tem dificuldade. Nós temos a escola bíblica de domingo de manhã, de segunda noite para os jovens. É uma bênção poder estudar a palavra, queridos. É tudo questão de se posicionar. É tudo questão de se posicionar. Então, poder falar, temos culto de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, de casais. É tudo questão de se posicionar. Ninguém vai poder falar, não tem nada. Tem tudo. É questão de se posicionar. Se posicione e fala, eu vou me posicionar e acabou. Só faça isso e deixa o resto por conta de Deus. Não sei, não estou sentindo. Não espere sentir, faça. E Deus, eu falo para vocês, Deus vai começar a se mover em seu favor. E nessa semana, a primeira, segunda, qualquer situação que surgir, comece a orar. Recorra ao Senhor. E se não surgir situação nenhuma, fale com Deus. Volte a orar. Vamos voltar para o começo, gente. Vida de oração, de jejum. Nisso não há modernidade, sabe? Eu acho que eu vou mandar um WhatsApp para Deus. Não tem modernidade na vida de oração. É relacionamento. Amém?